Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência aos nossos estudos. Hoje eu vou falar sobre a transição planetária tão falada no momento, né? Mas aqui eu quero dar a minha visão sobre esse assunto. É claro que buscando referências, né, diversas, mas por que minha visão? Porque ela tem um cunho astrológico, o que você não costuma ver, né, lugar nenhum falar transição planetária com vínculo à astrologia. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, hoje está tendo muito barulho aqui por perto, pode ser que algumas coisas acabem saindo aí na gravação. Então eu fiz aqui um baita de um resumo sobre o que eu quero falar aqui para vocês. E o seguinte, começa aqui, ó. O que é a transição planetária? A população de espíritos na Terra, como se distribuem os encarnados pelo planeta, em que grupo você se encaixa e como é possível mudar de grupo. A gente começa aí com o que quer dizer transição planetária. Bom, se é transição, significa que é um processo, né? Está saindo de uma situação e indo para outra situação. Então está havendo um processo que demanda tempo. Então não é uma coisa instantânea, é uma coisa que demanda tempo. Então primeiro vamos entender de onde vai sair essas ideias, né? Bom, a Terra, ela dá uma volta no Sol a cada ano. Existem dois pontos da sua trajetória, que são importantes da gente usar. São os chamados equinócios. Equinócio, por quê? Porque o período do dia tem mesma duração que o período da noite. Você já deve ter sabido disso, mas vamos esmiuçar um pouquinho, né? O que é o equinócio? Imagina que está aqui o Sol e aqui você tem o plano do Sol, né? Em vez de a gente ficar falando do movimento do Sol na eclíptica, vamos pensar aqui, ó, o plano do Sol, certo? O plano, que seria o meio do Sol aqui. A Terra gira e a Terra tem uma situação na qual o seu eixo, o seu equador, né, o eixo do Equador aqui, a linha do Equador, está nivelada com esse plano do Sol. Nessa situação, o Sol vai estar bem sobre o Equador ao meio-dia, né? Então você tem os raios solares perpendiculares à superfície. Tá bom. Acontece que a Terra tem um movimento chamado precessão, que é um movimento parecido com um do peão. Isso ela carrega consigo ao longo de toda a sua volta aqui, né? Exemplo, né? Então, quando ela volta a estar alinhada com o Sol, na verdade, ela não percorreu os 360 graus da volta. E por que não percorreu os 360 graus? Porque este movimento rouba um pouco de energia do sistema, e aí sempre que ela chega aqui a estar novamente alinhada com o Sol, já se perdeu desse movimento 50 segundos de grau. Então vamos lembrar, 360 graus, cada grau tem 30 minutos, cada minuto tem 30 segundos. Portanto, cada grau tem 3.600 segundos. Então, a Terra, em cada volta, atrasa 50 segundos. Ah, mas isso é muito pouco. Sim, é muito pouco.
A cada ano, 50 segundos. Mas a cada 72 anos, completou 1 grau de atraso. Então, ela deu a volta, que deveria ser 360 graus, foi 359, porque voltou 1 grau. Tá. E a cada 2.160 anos, ela terá voltado 30 graus para trás. Ou seja, um signo para trás. E aí a gente diz que é uma era. Então, durante uma era, ela está voltando 30 graus. Aí você tem, vamos supor, há 12 mil anos atrás, a era de Virgem, né? Por volta de 10 mil anos atrás, a era de Leão, e assim vai indo para trás, no zodíaco. E o que tem a ver isso com a minha história aqui, né? Tem a ver que há 12 mil anos atrás, na era de Virgem, a humanidade começou, descobriu, né, a agricultura. Descobriu que dava para se tirar o alimento da terra. Tinha-se o controle sobre o trigo, né? Principalmente sobre o trigo. Ou seja, poderia plantar e ter o seu alimento. Isso diminuiria a necessidade da caça. Por outro lado, promoveria uma atividade em torno daquele trabalho. Surgia a agricultura. Se eu pensar em 10 mil anos atrás, mais ou menos, a gente vai estar aí na era de Leão, e aí a gente tem a humanidade tendo domínio sobre o lobo. E daí, o que tem de importante nisso? O lobo foi um importante aliado na caça, um importante aliado na proteção do homem. Se eu pegar mais 8 mil anos atrás, 7 mil anos atrás, aí eu estou dentro da era de Câncer, onde o homem, quando então o homem, a humanidade, né, teve um boom nessa agricultura, né, porque começou-se a ter mais, talvez, desenvolvimento familiar da coisa, a humanidade começou a plantar diversos tipos de arroz, milho, abóbora, plantou abacate, pimenta, e portanto foi desenvolvendo a agricultura, criando-se novos cultivos, o conhecimento do cultivo, o conhecimento das primeiras técnicas de agricultura, e que aquilo poderia ser não só um sustento para um grupo, para uma família, como também uma base importante para o surgimento das cidades mais lá na frente, né? das civilizações, né? Mais para frente. Por enquanto ainda estavam nas aldeias, nos clãs ali. Logo em seguida, na era de Gêmeos, o homem vai dominar o cavalo, domesticar o cavalo. E aí foi aonde o homem, né, regido pelo esse período de Gêmeos, né, desenvolveu a sua capacidade de diminuir o tempo que ele gastava nas coisas. Porque agora, com o domínio do cavalo, o tempo ficou mais curto, ficou muito mais aproveitável para o homem. Começou-se, portanto, a fazer com que as grandes distâncias se tornassem mais curtas, né, no sentido do tempo. E aí, portanto, a comunicação entre povos. O domínio do cavalo também levou a melhora no trabalho, no desenvolvimento, né, dos trabalhos, das mudanças das diversas áreas possíveis. E mais tarde, então, já na era de Touro, né, de 4 mil anos a 2 mil anos atrás, mais ou menos, o que acontece? O homem realmente começa a construir as suas grandes cidades, né? Aparece aí a Mesopotâmia, o Egito, né? As grandes construções de cidades, o enriquecimento.
né? Veio a nobreza, a beleza, né? O uso do ouro para fazer joias, inclusive, a descoberta do bronze. Né? O que é o bronze? É fundir o cobre com o estanho e, portanto, criar um objeto mais duro, mais resistente, não tão maleável quanto o estanho, não tão duro quanto o cobre, mas aí tem um meio termo ali que era bastante fácil de se forjar e moldar. A era, né, que o homem desenvolve um pouco mais os seus instrumentos, tanto de trabalho, como também instrumentos bélicos, né? Uma coisa está ligada à outra. Finalmente chega a Era de Árias, onde o homem descobre, por volta de 1200 anos antes de Cristo, o ferro. E aí ele começa a forjar o ferro. É claro que na forja do ferro, na queima da madeira, do carvão, já naturalmente já vai se fundindo um pouco de carbono e aí vai se transformando num elemento, numa nova substância que é o aço, né? E aí, portanto, um material mais resistente ainda do que o cobre. Talvez uma lança de ferro possa perfurar um escudo de cobre. Então a tecnologia da guerra, né, já vai desenvolvendo, vai crescendo. E aí vão surgindo as grandes nações por conta do seu armamento. Aí você tem surgimento das cidades gregas, a Pérsia e, finalmente, a mais poderosa, que é Roma. Ok? E também, ainda no desenvolvimento da grande nação Roma, uma série de tecnologias foram desenvolvidas, que é justamente a Era de Árias. Bom, e daí, onde é que eu quero chegar com essa conversa? Vamos chegando próximo do marco 1, né? Que é o nascimento de Jesus. Esse marco 1, não, né, o ano 1 não significa exatamente que Jesus nasceu no ano 1, né? Nasceu provavelmente uns 4 anos antes. Mas ali está se marcando o início da Era de Peixes. E o que tem de importante nisso? Tem de importante que a missão de Jesus, né, que o Espírito de Jesus tomou para a sua encarnação, tem que estar em sintonia com a era que vai começar. E que tem a Era de Peixes? Então, o signo de Peixes, dentro da astrologia, 12ª casa, ela está associada ao sacrifício por um bem comum, né? E justamente o trabalho de Jesus foi de um sacrifício, mas a princípio de explicar para as pessoas que elas deveriam sacrificar o seu bem-estar, né, os seus desejos, em prol de um coletivo, né, de uma caridade, de uma humildade. Ou seja, está bem fora de sintonia com o que havia no mundo, né, no qual ele foi gerado, né? Então, a grande missão de Jesus foi a moralização dos espíritos, a transformação do eu, né? O ego se abrindo, se desfazendo do egoísmo, do orgulho, dos desejos materiais em busca de algo espiritualizado. O signo de Peixes é simbolizado por 2 peixinhos, um para baixo, significando a materialidade, o outro para cima, significando a espiritualidade que contém no indivíduo, né? Mas não tem nada a ver Jesus com peixes, hein? Nada, né? Não vai falar, Jesus era de peixe, nada disso, gente. Ela era a era, né? Período que vai até os anos 2000, que nós estamos vivendo aí, né? Bom, então, essa proposta trazida por Jesus de transformação, ele mesmo falava que o homem, para encontrar Deus, para encontrar o Pai, como ele dizia, né, conhecê-lo, deveria nascer de novo. Então, ou seja, a reencarnação.
Então ele vive essa vida, mas ele vai reencarnar. E o que quer dizer conhecer, né, ao Pai, conhecer? É entender que aquilo que ele fez aos, aos outros, ele deverá colher. Essa colheita vai de uma vida para outra. Pode ser uma mesma vida, né? Mas normalmente vai de uma vida para outra, para a depuração do espírito, para a depuração do indivíduo, né, em caminho para encontrar a luz divina, né? É claro que Jesus não foi o primeiro a falar disso, né? Antes dele vieram tantos outros, mas ele tinha por missão tornar isso uma máxima, uma religião, né? Um conhecimento que conduziria os povos. Então ele o fez, certo? E aí o que tem a ver isso com transição planetária? Então a gente começa a ver aí, ó. Até a chegada dele aí, nós tínhamos um mundo que nós poderíamos dizer um mundo primitivo. Por quê? Porque se focava na habilidade que se tinha de se sobreviver, né? De se conseguir manter vivo, reproduzir, viver sua vida, enfim, todos os bens dados pela existência serem devidamente satisfeitos. A partir de Jesus, a ideia modifica. Agora você tem que entender que para que você evolua o seu espírito que está aí contido dentro do seu corpo, não é necessário que você viva toda uma vida material. Pelo contrário, você tem que se desfazer dessa vida material para pensar numa vida moralizada, uma vida espiritualizada. Podemos dizer então que a partir de Jesus, a partir de seus ensinamentos, o planeta Terra passa a ser um planeta de provas e expiações. Ou seja, todo aquele que está reencarnando tem todos eles uma mesma missão: purificação da sua alma. Tá, então tivemos lá várias eras até aqui para o desenvolvimento do espírito. Agora a gente tem que aprender que a gente tem que moralizar o espírito. E aí depois a gente entra no mundo que já está em regeneração. Então aqui a gente passa as provas e expiações, né, nesse período, e que ele diz: eu estarei com vocês até o fim dos tempos, ou seja, chegou no fim desse tempo, o que vai acontecer? Aqueles que não entraram nessa onda de se melhorar vão ser conduzidos a outro planeta que estará passando pelas mesmas condições de mundo primitivo. Então, nesse processo que nós estamos vivendo aí desde que Cristo chegou, terminando agora aí, 2057, 52, né, mais ou menos a idade, a data astrológica, mas não significa que vai ser exatamente naquela, porque é transição, então vai demorar um pouco mais, um pouco menos, mas nesse finzinho dos tempos aqui, os espíritos que não se adaptaram a essa transformação, que não se integraram dessa transformação, serão migrados para um outro planeta. Então tem lá o planeta Quiron, o qual então é um mundo primitivo. Diz também a literatura atual de que vários outros espíritos que já não tinham mais condição de se regenerar já foram mandados para lá para começar tudo de novo. Mudou de escola, né? Tiveram a sua transferência compulsória para outra escola. E aí, né, como é que ficam então as pessoas que estão aqui no nosso planeta? Bom, nessa segunda parte agora, a gente vai falar um pouco sobre a população de espíritos do nosso planeta, né?
a população do espírito cresceu exponencialmente, né, neste milênio, que alguns pesquisadores levantam a ideia de que a época de Cristo deveria haver alguns 250, 300 milhões de habitantes no mundo, e agora a gente está aí, segundo o censo, em 7,6 bilhões. Bom, os espíritas, e a fonte é um livro psicografado por Hercílio Mais, né, do espírito Ramatiz, é de que nós tenhamos aí, na verdade, cerca de 9 bilhões de espíritos encarnados. Então a gente vai pegar essa informação do livro de Ramatiz, tá? Bom, 9 bilhões de espíritos encarnados e cerca de 54 bilhões desencarnados. Mas por aí, né? Bom, o que perfaz aí 63 bilhões de espíritos. 63 bilhões de espíritos. Bom, em várias literaturas se fala muito de que 6, 9 partes do total de espíritos será transmigrada. Ou seja, 3 nonos ficam. Mas se a gente pensar, em vez de 6, 9 partes, pensar em 2/3, né? Mais fácil da gente fazer a ideia. Então, 2/3 da população de espíritos vai ser transmigrada. Então, 2/3, aproximadamente, aí, 66% do total dos espíritos. Bom, tá, desses 63 bilhões, ele diz o seguinte: 5% dessa população de espíritos são espíritos superiores, que não precisam encarnar, mas se encarnam com uma missão, né? Encarnam com um projeto a ser desenvolvido aqui. 21% se encontra ali nos bons espíritos, que já entenderam muito bem a questão de ser bondoso, de ser caridoso, né, de abandonar aí, se livrar dos defeitos do ego, né, o egoísmo, a inveja, enfim, todos os males decorrentes do egoísmo. E 73% são espíritos inferiores, que podem ser desde os trevosos, né, até aqueles que não conseguem se livrar dos seus desejos materiais, né? São orgulhosos, são preconceituosos, são cobiçadores, né? Não praticam a caridade, e aí por diante, né? Mas que não são trevosos, né? Não praticam o mal. Mas também tem aqueles que fazem as duas coisas, praticam o mal e são totalmente desviados do bem. Então diz que já uma grande parte desses aí já estão transmigrando, né? Já nesse final de era de transição. Alguns que já morreram mal, que não vão ter tempo de reencarnar aqui, já está indo já para o mundo, primitivo. Tá, então vou fazer uma pequena continha. 5% de 63 bilhões, aproximadamente 3 bilhões 150 milhões de espíritos superiores. 13,23 bilhões, que são esses intermediários que eu citei. E 46,62 bilhões de espíritos inferiores. Então agora está em números, né? Bom, os espíritos que estão sendo contados são todos encarnados ou não. Mas os encarnados, né? Esses 9 bilhões que estão encarnados aí, como é que eles
se distribuem aí no nosso planeta. Então a gente imagina aqui o mapa mundi. Traça uma vertical no Greenwich. Traça uma horizontal no Equador. Portanto, você tem 4 quadrantes. Primeiro quadrante, então, é ao leste do Greenwich. Então, o mapa mundi, você olhando para cá, aqui o mapa mundi, seria a sua direita, a região ali da Eurásia, né? Ásia, Europa, África ali, né? Ali você tem 73% da população encarnada. O oposto aqui, né, que corresponderia aí olhando você aí, região da América do Norte ali, você vai ter 13%. Aí, na parte sul do hemisfério, né, hemisfério sul, você tem a esquerda do Greenwich, você vai ter apenas 5%. E à direita, 9%. Eu vejo que o grande grosso, né, de encarnados está lá no hemisfério norte. Bom, e daí, né? E daí que a gente pode pensar da seguinte forma: nós aqui somos apenas 5% dos encarnados. Se a gente pegar 5% de 9 bilhões, nós estamos aí em 450 milhões de espíritos encarnados. Bom, se aplicarmos a porcentagem dos tipos, né, 5%, 21%, 74%, então 74% dos 9 bilhões encarnados dá um número curioso, 6,66 bilhões de espíritos ruins. 21%, 9 de 9 bilhões, vai dar 1,89 bilhões de espíritos intermediários. E 5% dá uns 450 milhões de espíritos superiores encarnados no planeta. Bom, tá, 450 milhões de missionários nesse planeta é bastante gente. Né? Bastante gente. Pode ser que grande parte já esteja aqui no Brasil. Né? Aqui não tem aplicação por região dessas porcentagens. Bom, vamos ver que grupo que você ou eu, né, se encaixa nessa brincadeira aí. Primeiro de tudo, né, falou que vai 66% vai picotar daqui e 34% vai permanecer. Então, os 34% deverá ser composto, obviamente, dos 5% que são superiores, com certeza os 21% dos que já são bons espíritos, e aí na conta ainda está faltando 8%. Esses 8% provavelmente está contando espíritos que são ruins, mas que não estão assim tão ruins, já estão tentando se melhorar. E como foi dito lá atrás, que este período, né, que a gente vai iniciar é um período de regeneração, não é um planeta regenerado, é um planeta em regeneração. Então aqueles que já iniciaram, né, que começaram então a se melhorar, terão a chance então de continuar aqui conosco e, portanto, conosco, estou dizendo que eu vou ficar, né? Então, vai continuar aqui no planeta e, portanto, vai ser regenerado. Então, vamos lá, vamos fazer uma outra conta aqui. Se nós pegarmos aqui sobre o número de encarnados, esses 8% aí correspondem a
532,8 milhões de espíritos reformados, ou, né, que estão se reformando. Ou seja, 8% daqueles 6,66 bilhões resulta em 532 milhões e 800 mil espíritos. Se nós pegarmos aqueles 5% do quadrante onde nós nos encontramos e aplicarmos a esses 532,8 milhões, a gente chega no número de 26 milhões 640 mil espíritos reformados. Ou seja, reformados, ou seja, aqueles que estão tentando se livrar dos seus problemas, né, e já estão na senda do Cristo. Que tal estar entre esses, né? Se você não está nos 21% lá já perfeitinho, e com certeza você não é um dos 5% dos espíritos elevados, porque senão não estaria assistindo meu vídeo aqui, né? Então, você poderá estar entre esses 26 milhões de espíritos que vão que estarão aqui se reformando, desde que você realmente se reforme. Mas como é que você então vai se reformar? O que é essa ideia de espírito reformado? Então você tem esta encarnação, provavelmente vai ser a última até o marco da transição, e que você deverá estar, se não já estiver, né, procurando se regenerar, procurando melhorar. E como é que você faz isso, né? Primeiro você tem que se conhecer, né? Conhecer a si mesmo. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar se conhecer. De que eu estou falando, né? Verificar se na sua conduta ainda há resquícios da materialidade muito forte. Por exemplo, coisas do tipo ser orgulhoso, ser prepotente, ser vaidoso. Ah, mas ser vaidoso? Sim, vaidoso é uma manifestação do orgulho próprio. Ser egoísta, não é o pior de todos, ser egoísta. Cultivar a raiva ou ódio por alguém ou por alguma coisa, por alguma instituição. Né? Por exemplo, eu odeio o Flamengo, mas é uma coisa que a gente supera, né? Facilmente. Mas se você tem ódio de alguma coisa, de alguém, se você guarda dentro de si rancor, mágoa, algum pensamento que te traz tristeza, essas coisas você tem que ir eliminando de você. Você tem que, aos poucos, se conhecendo, ver como é que você se comporta no meio social. Já é uma coisa. Se você é simpático, se você é antipático, se as pessoas procuram você para conversar sobre alguma coisa, se as pessoas evitam estar ao seu lado, isso já vai fazendo com que você comece a policiar a sua imagem. E a sua imagem é aquilo que as pessoas percebem de você, ou seja, aquilo que você está transmitindo. Né? Se você começa a observar se você desdém alguém, se você ignora, se você não tolera diversas situações, e aí, portanto, você vai fazendo uma checagem em si mesmo. Então, conhecer-se a si próprio, né? Conhecer-se é o mais. Conhecer a si próprio, conhecer-se é o começo para essa reforma. E aí, portanto, entrarmos na reforma íntima. Ok?
E aí, portanto, procurar chegar nesses 26 milhões que estão aí mais ou menos reservados aí para o nosso quadrante aqui, né? Então, dê um like no vídeo, se inscreva se você não for inscrito e vejo você no próximo vídeo. Ah, outra coisa. Eu fiz um vídeo sobre o passe, né? Mas aquele vídeo sobre o passe acabei colocando na playlist do Estudos Médiuns. Então não ficou legal. Eu coloquei realmente numa playlist errada. Vou tentar então passá-lo para essa nova playlist que eu estou criando aqui, né? Por falta de nome mais apropriado, eu coloquei sob Nova Visão. Então, vejo vocês no próximo gravação. Tchau, tchau. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar.